Olá, amigos próximos e distantes, tudo bem com vocês? Certa ocasião, o músico e compositor Ginga me surpreendeu ao dizer que ficava apreensivo toda vez que vinha se apresentar aqui na Bahia. Qual o motivo? Ele dizia que a Bahia, musicalmente, era grandiosa e que bastava balançar um galho de árvore que cairiam logo 2 ou 3 gênios. E por isso ele ficava muito preocupado toda vez que aqui vinha se apresentar. Agora, hoje nós temos a presença de um grande músico que até é admirado por Gilberto Gil. E este músico é o que eu posso dizer que representa da melhor qualidade a música popular brasileira. Estamos falando de um músico, cantor, compositor e poeta, o nosso amigo Braulio Vilares Barral. Eis o homem. Tudo bem com você, Braulio? Tudo bem. Prazer grande você estar aqui. Obrigado para nos conceder esta entrevista. Obrigado pelos elogios. Eu não sabia que eu era tão grande, não. É isso. A gente não pode, né, esconder a verdade, né, os fatos, né, que o sol mostra claramente. Eu fico feliz que você pense assim. Ok. Eu lhe pergunto o que sempre pergunto a todos os entrevistados. São 3 perguntas que eu repito para, ao final, fazer um painel, né, de opiniões diversificadas sobre o mesmo assunto. A primeira delas é que a criança é o pai do homem. Isso tem sido dito por grandes escritores durante todo o tempo. O que é que você acha dessa afirmação? A criança é o pai do homem? É porque na nossa infância nós costumamos cultivar sonhos. Perfeito. E a humanidade é movida de sonhos. Existem grandes cientistas, um dia eles sonharam com algo que podia ser realizável e, ao crescer, eles buscaram esse sonho. E realmente, se você não cultivar o que você tem de sua essência interior, de quando é criança, e se perder no mundo, acho que sua essência vai embora. E vai embora também seus sonhos. Perfeito. Eu acho que sem sonho não existe sociedade. A sociedade é feita por sonhadores. Quando Thomas Edison queimou 1.200 vezes aquela película fininha para fazer a lâmpada, testando, queimou a primeira, queimou a segunda, era um sonho que movia o homem. E esse sonho nasce na criança, não nasce no adulto. A gente começa a sonhar ainda com 8 anos, 10 anos, 12, e vai alimentando esses sonhos, e através desses sonhos da criança é que se forja o que o adulto vai vir ser. Pelo menos eu penso assim. De acordo. Ou seja, as coisas só acontecem depois que você sonha. Sim. Não é? Primeiro você tem que sonhar, projetar, imaginar. A imaginação é tudo, não é? É a criadora de tudo. E só depois é que você, né, pode chegar à concretude da coisa. Sim, e mais interessante sobre o sonho é que, por exemplo, eu vou citar o meu caso. Quando eu cheguei em Salvador em 92, eu abandonei uma vida que eu tinha no interior, dono de farmácia, tinha uma propriedadezinha lá na beira do São Francisco, vendia propriedade, investi na farmácia, larguei lá com minha mãe e meu pai, vim morar em Salvador, e nessa época eu sonhava em fazer músicas instrumentais para meditação. Sim. Mas eu não compunha música para meditação na época. Eu achava que eu não teria capacidade de compor aquelas músicas, mas o sonho estava dentro de mim, a vontade estava dentro de mim. E quando eu sonhava acordado, que eu deitava e ficava sonhando acordado, eu me via fazendo essas músicas, que eu não compunha ainda, até então eu não compunha esse estilo musical. Uhum.
E eu me via fazendo essas músicas e assim, sendo muito elogiado pelas pessoas. E de repente, que do nada eu começo a compor essas músicas. E hoje eu já tenho 2 discos para meditação. Então, onde é que estava o objeto material em 92 quando eu sonhava? Ela estava só nos meus sonhos, só no imaginário coletivo. E aí você vai lá e cata, está no esboço da sua alma, do seu espírito, até talvez de reminiscências de outras encarnações, que eu acredito muito nisso. E aí de repente eu comecei a compor músicas instrumentais com esse conteúdo, com essa diversidade. E assim, e quais são os elementos? Na hora que você está compondo, você se vale de que elementos? Questões biográficas, questões de observação, do imediato? Qual é o processo? O meu processo, eu diria que é mais intuitivo e às vezes até espiritual, porque eu já acordei várias vezes com músicas tiradas de sonhos. Eu sonhei com a música, peguei um celular, antigamente eu tinha um gravadorzinho pequenininho, sentava no quarto, ia lá sozinho e gravava a melodia. E várias músicas minhas eu já tirei de sonhos. E coincidentemente, outra coisa que eu já fiz várias vezes é fazer a música 2 horas da manhã. De sentar assim, em minutos eu conseguia uma letra de uma música inteira. Então você acredita, como Sócrates falava, né, que os criadores não tinham, digamos assim, essa genialidade toda, não. Eram as musas que baixavam e que passavam, não é? Sim, eu não me sinto dono das minhas músicas. Começa por aí. Eu não me sinto dono das minhas músicas. Eu sou um portador momentâneo daquela arte. Por acaso eu estou encarnado aqui, também não sou dono do meu corpo, eu sou portador de um corpo. E a arte que se manifesta por através de mim, as tenho como algo que eu diria que não me sinto dono. Em nenhum momento eu me sinto dono, eu sou apenas um transmissor. Até porque eu componho músicas também eruditas, peças assim, sinfônicas, sim. Que tem algumas que ainda estão na minha cabeça, eu nem materializei ainda, eu tenho muitas músicas que não materializadas. Músicas compostas eu tenho já arquivada em material, eu tenho 200 e poucas músicas, mas não materializadas eu tenho mais outras 100 e tantas, quase 200. Que boa parte está na minha cabeça ainda. Não... A memória funciona bem? Funciona. Algumas eu perdi, que foram criadas assim, sentei no computador e botei o microfone e puf, gravei. Mas aí o HD pifou. Naquele dia que eu gravei, que eu vim gravando, eu perdi umas 15 ou 20 músicas assim. Então você acredita que a verdade mais verdadeira deve provir da música? A música é que lhe revela as grandes verdades? Eu não sei se eu atingi esse nível espiritual para ter esse conhecimento, para achar que eu achei alguma verdade. Porque eu tenho muito para aprender na vida e sei muito pouco sobre a verdade. Porque a verdade para mim se descortina a cada dia, cada mês. Não dá para achar que quando você é mais novo, você pensa que sabe tudo. A proporção que você vai atingindo mais maturidade, você começa a descobrir o tamanho da sua ignorância. Exato. E o tamanho da sua ignorância revela para você o tamanho do seu desconhecimento da verdade. Que a verdade é relativa. Porque o que era verdade para mim há 20 anos atrás, hoje já não é. É uma piada. E eu acho que até a gente chegar ao fim da nossa vida, a gente vai mudar esse conceito da verdade várias vezes. Sim. Porque isso, a proporção que nós vamos amadurecendo, tendo um crescimento interior, nós vamos mudando a visão nossa sobre o que é verdade, o que achamos ser verdade, o que os outros acham ser verdade e a verdade absoluta, que a gente ainda não sabe qual é. Então você acompanharia o pensamento do filósofo
Ortega y Gasset, que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Aí eu pergunto, quem é você? Eu, rapaz, sou um terráqueo, Para começar. para começar, terráqueo, carinhanhense, Uhum. lá das profundas do São Francisco, Carinhanha, né? Carinhanha. Aí quando eu falava assim, são 1.000 quilômetros de distância daqui, o pessoal fala, pô, 1.000 quilômetros? 1000 quilômetros. Então assim, o que é que eu me sinto? Eu me sinto um aprendiz, um planeta escola, Uhum. e que tem um karma a ser queimado, algumas missões, alguns aprendizados, e acredito que a Terra é sim um planeta escola, acredito em reencarnação, e que o que nós estamos aqui, circunstancialmente, nesse momento vivendo, eu vivo hoje como Braulio, eu posso ter vivido um dia como Carlos Fonseca, eu já vi uma encarnação minha na Espanha, Né? e meu nome lá na Espanha era Carlos Fonseca, e eu vi algumas encarnações minhas já, eu tive essa sorte em sonhos de ver algumas encarnações minhas diferentes. Uhum. E eu acredito muito em reencarnação, mas piamente, piamente. Acho que não termina aqui, quando nós morremos, nós vamos sim para um outro plano, mudamos de estado físico da terceira dimensão e ascendemos para uma outra dimensão, onde novas missões e novas lições deverão ser escaladas para a gente continuar nesse progresso espiritual, essa busca espiritual. Agora, essa certeza que você tem do que você acaba de falar é proveniente de quê? Da razão ou de algumas experiências ou de algumas intuições? É uma soma de cada coisa. Primeiro, quando eu tinha 6 anos, eu vi a minha avó, eu estava dormindo no quarto e acordei com a minha avó, com os cabelos longos, aqui no meio das costas, toda de preto, em cima com as mãos no cofre. E aí eu acordei meus pais, que tinha uma mulher dentro do quarto, tem uma mulher dentro do quarto, aí eles acordaram, quando eles acenderam a luz, a mulher desapareceu. E no decorrer da minha vida, eu fui tendo algumas visões assim, através de mediunidade, e aí eu frequentei mesas espíritas na casa da minha professora de piano, pude ter algumas comprovações assim muito interessantes. Por exemplo, lá a gente estava lá na mesa e o médium recebeu um espírito de uma pessoa e ela falava assim: ô fulano, vai buscar Beltrano, que era o marido dela, né? Aí o espírito lá, mediunizado, o médium falando: ô senhora, já estou trazendo, viu? Ele está aqui pertinho. Ó senhora, conta aí no relógio, 5 minutos ele está aqui. Aí não dava 5 minutos, a porta abria. Aí ela: Evaristo. Ele: oi. Vai dormir, meu velho. Tô indo. Contando isso, parece que eu tô mentindo. Mas não é mentira, isso é fato. Então, eu pude ter algumas comprovações assim, mediúnicas em sessões. E quem é médium e quem é espírita sabe disso. E aí eu tive algumas outras experiências de antever coisas, ter sonhos de premonitório. Eu já tive sonho premonitório. Eu vi um acidente e uma semana depois esse acidente aconteceu. Então, acho que existe muito mais da nossa junção espiritual, mediúnica, da psique. Existe muito mais do que as pessoas acham que é. Pelo menos é a minha forma de ver a vida. Perfeito. Agora, eu lhe pergunto, assim, qual é a sua mais tenra lembrança? Não é? Do menino, quando já se constituiu com a visão maior de mundo, não é? Vendo o que estava ao redor, e quais são assim essas lembranças mais antigas, né, e que fazem parte da sua vida ainda hoje? Uma das lembranças que eu tenho vivas na minha vida é meu aniversário de 6 anos de idade.
Eu lembro quase tudo do meu aniversário de 6 anos de idade. O presente que eu ganhei do meu padrinho Serra Vale, um cavaquinho, com a tensão das cordas alta pra caramba. Você já se interessava por música? Já tocava. Já tocava. Já. Mas no meu cavaquinho de presente eu não conseguia. Porque a tensão das cordas eram tão alta que doía meus dedos. E as pessoas não tinham sensibilidade para isso, né? Não, ninguém sabia nem sequer que podia regular. É. Achava que o instrumento não prestava. Uhum. Mas não era não, era porque tinha que regular a tensão das cordas. Exato. E aí, Tony Wilson fez de presente para mim um suporte, que era um gancho assim, com a cordinha toda bonitinha, que pegava aqui debaixo da boca do cavaquinho, passava por trás e botava no pescoço. E aí eu com 6 anos, na hora de cantar o parabéns, eu estava sentado em pé na mesa, na cadeira, tocando o cavaquinho, e todo mundo cantando os parabéns para você. E nesse dia, foi o dia que eu ganhei mais presente na vida. Meu aniversário de 6 anos. Ganhei muito presente. Muito presente. Fiquei numa felicidade assim, enorme. E eu lembro das pessoas que estavam no aniversário, meu padrinho, Tony Wilson, minha mãe, meu pai, os amigos de infância. Muita gente. Então, Assim, essa lembrança assim, é forte na minha vida. é marcante, né? É. E é recorrente? Não? Não, eu tenho lembranças de coisas com 5 anos. Eu tenho assim, a memória passada minha, graças a Deus, é muito boa. E as histórias lá da minha cidade também eu lembro de todas. É mesmo? É. E histórias assim, pitorescas, né? Totalmente. Assim, engraçadas. E os apelidos? Os apelidos. Os apelidos. Eu me interesso por esse assunto. Zé de Zé Velame. Zé Velame porque o pai chamava do Zé Velame. Chico Urubu Frito. Chico Urubu Frito. E eles não gostavam dos apelidos, não. Alguns não se importavam, outros se importavam. Tinha um maluco lá que o nome dele era Durval. Mas se você chamasse ele de Licodema, ele puxava a faca e saía correndo atrás de você. No ginásio, tinha as monitoras, né, aquelas senhoras que trabalhavam ali para levar como é que chama? A chamada, a relação de chamada e tudo mais, né? Caderneta. Lista de presença. A lista de presença e tal. Eu tinha uma que era bem magrinha, bem magrinha. A gente estudava biologia no ginásio e o apelido dela era Trichinella spiralis, porque ela era bem magrinha. Nós éramos cruéis, né? Estudante, né? Um com o outro, de uma crueldade danada, né? Então, assim, nesse período você já começava a tocar. E qual foi, assim, o andamento, assim, o progresso nessa... Aí, com 8 anos, eu ganhei meu primeiro violão. Sim. Um Giannini pequenininho, minha mãe me deu. E aí eu comecei a aprender a tocar violão. E como minhas irmãs cantavam, elas me botavam para tocar violão acompanhando elas. Sim. Aí queriam cantar as músicas que elas gostavam. E aí eu acompanhar a Rosinha, acompanhar a Terezinha, acompanhar a Norma. E a família, eu venho de uma família muito grande, eram 11 irmãos. E os homens, a maioria tocava. Tinha um irmão meu, Giel, que nos anos 70 ele tocava guitarra, bateria, acordeon, então, sax. Sua família era musical, sua mãe também Minha mãe tocava bandolim, meu avô era maestro, meu tio era maestro. O filho do meu tio era maestro da banda de Barbacena, meu avô era maestro de várias bandas do interior, fundou algumas bandas no interior da Bahia, e meu tio era maestro da banda da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Então a família toda influenciou... a família Vilares, para ser mais assim exato. Por isso que hoje meu nome, eu tirei o Barral, e meu nome artístico é Braulio Vilares. Eu hoje adotei esse nome, porque assim, o Barral é origem espanhola, mas artisticamente não tem nenhuma força. A força artística minha vem da família Vilares. Minha mãe era uma figura assim, super singular na cidade. Bandolinista, fazia bolo, fazia flores, criava coisas. Ela pegava uma caixa de ovos, cortava a caixa de ovos e fazia flores e pintava aqueles negócios. Ligado às artes, né? Muito, muito, muito. Consertava a própria máquina de costura dela, quem consertava era ela. Ela não contratava ninguém para consertar, não. Desmontava, consertava, depois tornava a montar de novo.
Uhum. Isso para uma mulher no interior é uma coisa assim. E aquela época. Sim. Pois é, e continuando nessa sua trajetória musical. Então, aos 8 anos você tocava, mas não abria a boca. A sua timidez proverbial. Uma vez Só eu fui fazia escalado para tocar no Grêmio do Colégio do Educandário São José. Aí eu fui cantar a Deusa da Minha Rua. Mas, rapaz, a voz saiu tão fraca que o pessoal ficou procurando a deusa até hoje. A deusa não apareceu. Você Você entendeu? não a projetou. Não. E eu, a deusa da minha rua, cantava com timidez. Minha mãe escalava, minha mãe fazia shows beneficentes para juntar dinheiro para dar o Natal dos Pobres. E aí ela pegava crianças, ela criou grupos musicais com crianças, que ela dava aula de música. Sim. E aí ela fazia apresentações musicais na cidade e me escalava para fazer essas apresentações, mas ela nunca conseguia que eu fosse. Eu fugia. Escapava porque era de uma timidez assim terrível, era muito tímido. E o que foi que fez você vencer esta timidez? Depois de quase adulto, já com 21 anos, eu comecei a andar com um irmão meu que não tinha de timidez, não tinha nada. E aí eu comecei a perceber que a única coisa que eu ganhava com timidez era o que eu perdia lá na frente. Só tinha perda para ter, no ganho não existia. Para se aproximar das meninas era uma dificuldade? Total, não tinha coragem. E até para tocar, a primeira vez que eu subi no palco no festival em Montalvânia, eu tomei 8 doses de uísque. Subi no palco prontinho. E mesmo assim não me soltava. Até hoje eu ainda me sinto muito tímido. Mas não igual, não. E os músicos, né, os atores, né, e atrizes, de modo geral, são tímidos, né? Não e sei. se utilizam exatamente, né, para poder vencer a timidez. Né? Muitos deles contam isso, né? Que muitos artistas, tem uma Maria Bethânia, antes de entrar, fica nervosa, apreensiva, mas vai, né? Na medida que você chega... Rapaz, eu fui em Portugal, nos Açores, em 93, fazer um show com um grupo que eu criei. Sim. E aconteceram uma série de coincidências positivas. Nós preparamos um show cuja música era uma música que tocava na novela, na época, Pedra sobre Pedra, que era uma música de um grupo chamado Homem de Bem, que era um mantra. Madana Mohana Murari. E quem cantava essa música era eu. E aí o violão a gente abaixava a sexta corda, afinava em Ré, para o violão ficar todo perfeito em Ré. E eu fazia a introdução igualzinho o disco, nós copiamos o disco. E abrimos o show com essa música. E fomos tocar num palco internacional, na cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha de Terceira, lá nos Açores. Sim. E na hora que nós começamos a tocar, o pessoal da técnica, que era muito profissional, apagou todas as luzes. E o povo português começou a acender os isqueiros, que lá tem fumante pra caramba. E aí ficou aquela multidão, mais de 6.000 pessoas com os isqueiros acesos, eu cantando essa música e arrepiando. Arrepiando, o palco iluminado e aquela quantidade de isqueiro aceso e eu cantando, tímido pra caramba e ao mesmo tempo arrepiando. Né? A emoção. Grande, nessa hora você tem que... É uma pena que nessa época a gente não tinha celular para filmar, né? E eu não pude registrar esse momento mágico que aconteceu em minha vida. Em 1993, dia 21 de junho de 1993. Participando das festas São Junina lá na Ilha de Terceira. Mas está na memória, né? Está bem, esse momento bem guardado na memória. Sim, né? São momentos assim que inesquecíveis. Ok. Agora eu lhe pergunto, diante de tudo isso que até aqui você tem passado para a gente, você nutre saudade? Qual o papel da saudade, se é que você a nutre, na sua vida e na sua criação? Nos anos 90, devido a um acúmulo de muitas dificuldades que eu vivi aqui na música, a saudade se tornou um tema muito forte, porque a minha vida em Carinhanha não era difícil. E aí em Salvador era uma vida difícil. Eram outros tempos, outra realidade. E aí a saudade marcou muito forte, e aí eu fiz muitas composições de cunho saudosístico, com temas bem tristes,
com nomes também ligados, Quando a Saudade Dói, Cores do Outono, Adeus Primavera. Então, os nomes das músicas, Outono, refletiam o estado de espírito que eu estava vivendo naquele momento. E que não é fácil, não é fácil. E eu acho que a saudade, ela sempre vai existir na vida de quem tem sentimento. Só as pessoas insensíveis que não vão saber o que é saudade, mas quem tem sensibilidade, percepção da vida, percepção de momentos. Porque, às vezes, até um momento triste na sua vida, um problema que aconteceu, um carro que quebrou e você ficou na estrada a pé, até aquilo às vezes provoca saudade lá na frente, quando você lembra das suas aventuras, das suas epopeias, que você lembra com certo saudosismo, fala, poxa, acho que juventude boa eu tive. Boa. Falando de saudade, eu anotei aqui, um trechinho de uma música portuguesa, você falou há pouco. Se canto, não sei o que canto. Um misto de ventura, saudade, ternura. A música é isso? Sim. Sem ternura você não consegue passar sensibilidade nem uma percepção amorosa para ninguém. Sem saudade, você se torna um ser sem história. Sem história. E não existe pessoa sem história. Todo mundo tem história. E ternura é um sentimento doce para mim, né? É um sentimento doce que você externa por alguém, ou alguém, pode ser por uma mãe, por um pai, claro. Um filho, uma esposa, uma namorada, alguém. Externar ternura é um sentimento que nos leva a mostrar assim, estamos vivos, nós temos um coração aqui que pulsa, nós temos uma alma viva, repleta de sentimentos. Que humaniza, né? Nós somos humanos, e quanto pessoas que cultivam o bem, né? Porque também tem a ver com esse lance de você não ser uma pessoa que cultive sentimentos negativos. E eu acho que tudo isso vem de sentimentos ligados à positividade, a um lado belo da vida, porque tem um lado negro também, mas esse lado negro, a sabedoria de vida é que nos leva a nos afastar desse lado negro nosso, que todo mundo tem a dualidade, o yin e o yang, claro. E a gente vai se afastando desse lado negro e vai se aproximando mais. Eu sinto, por exemplo, hoje que eu sou uma pessoa muito melhor que eu era com 30 anos. Quer dizer, grandioso é esse processo civilizatório, não é? Sim. Qual o homem passa. Sim, não é? Com certeza. E sempre, né? E nunca para. Nunca para. Por isso que eu te falei, qual é a verdade? A verdade hoje, daqui a uma semana, para mim, já pode ter mudado. As circunstâncias mudam, não é? Sua visão de mundo muda, não é? E aí você vai, digamos, se transformando. Sim. Não é? Sim, é um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Eterno aprendiz. E quem acha que sabe muito, coitado, ainda não descobriu que falta aprender. Principalmente hoje, né? Porque na época, por exemplo, de Aristóteles, que é considerado o homem mais sábio, né, do mundo, até um determinado momento, não é? Porque, por exemplo, ele só foi ser reconhecido mais de 1000 anos depois. Não é? Mas hoje o conhecimento é vastíssimo. Sim. Então você não vai encontrar ninguém, né? Só se for um tolo, não é? Que vai se ousar a dizer que sabe alguma coisa. Sim, né? Também acho. Você não sabe naquilo em que você é especialista, quanto mais na diversidade, na amplitude do conhecimento, né? O que é a vida? Hoje. E o que é a vida? Que você não vai conhecer. E o que é a vida? O que nós somos? Né? Nós somos o que é a Terra? Um planetinho pequenininho assim, numa galáxia que tem bilhões iguais. E aí ainda tem gente que nasce com o rei na barriga. Não sabe falando em rei, não sabe que o rei está sempre nu, né? Sempre. Não tem roupa que vá cobri-lo, né? Não dá para entender. De jeito nenhum. Porque tem pessoas que cultivam tanto ego a ponto de se acharem deuses. Para mim, isso é inconcebível na minha cabeça. Pois é, mas eu quero agora também me
me fixar mais na sua obra, né? No seu trabalho como músico, como compositor, entendeu? Reconhecido, né? Pelo talento, pela qualidade. Quero que você fale mais assim, francamente. Eu sou um compositor intuitivo. E eu não tenho formação acadêmica. Eu estudei só 6 meses de teoria musical e 6 meses de piano com Eunice Bahia, só. Isso na música, isso é nada. E meu aprendizado foi sempre trocando informações com outros músicos Sim. que tinham conhecimento. Um me passava uma dica, outro me passava outra. E tanto na área musical como na área de gravação, técnica de gravação, de mixagem, de masterização, tudo que eu aprendi tinha alguém que me passava uma pequena informação, 2 informações, 3, e vai acumulando. E isso eu demorei o quê? Quase 30 anos trabalhando na área musical, com produção de pessoas, e fui adquirindo esse conhecimento. Fazendo e aprendendo. Fazendo e aprendendo. E aí, por necessidade, eu demorei, o meu primeiro disco para ficar pronto, eu demorei 17 anos para fazer o meu primeiro disco. Aí, logo em seguida, eu fiz o segundo, no ano seguinte, foi em 2009. Eu fiz o meu segundo disco, que é Bossa Jazz, que é um grupo instrumental de música brasileira que eu criei. Chama-se Azagaia Jazz Band. Depois que eu fiz o segundo disco, eu fui adquirindo know-how e a tecnologia foi avançando e eu comecei a fazer as coisas sozinho. E aí eu pegava um violão, botava num plugin com som de guitarra e aí gravava a guitarra, e aí gravava o violão, e aí pegava uma pecinha de vidro, botava o slide, fazia o violão de slide. E aí fui desenvolvendo esse conhecimento, essa percepção, tanto na técnica de gravação, como na parte de estruturar, de forma de timbrar, como timbrar a música. Sim. Escolha timbral, que é o que eu chamo. E aí eu fui percebendo o que funcionava, o que não funcionava, e fui percebendo quais eram as escolhas vitoriosas para você fazer um arranjo de uma música. No country, no folk, Sim, os sim. instrumentos utilizados e como usá-los. E aí eu fui desenvolvendo essa percepção e fui aprendendo. E ultimamente eu faço os arranjos praticamente sozinho. Eu faço os vocais, faço tudo sozinho. Adquiri esse conhecimento ao longo de 30 anos. Sem ter mestre. Aí ao mesmo tempo todos eram meus mestres. Todos. Cada um que se aproximava, que eu conhecia. Aí que está a sabedoria. Todos eram meus mestres, porque sempre alguém tem algo para lhe ensinar. E você tem que estar com a orelha bem aberta, os olhos bem abertos e a boquinha fechada para... E a humildade, né? Sim, claro. Claro, porque se você não for humilde, você não vai pegar a informação do outro. Exatamente. Porque você vai querer externar o que você sabe e às vezes o outro tinha muito mais coisa para ensinar. Mas a rigor, assim, tem músico, por exemplo, na entrevista anterior que nós fizemos com o Roberto Mendes, ele contou que estava na escola de música e tocando ali com os colegas e tal, chula, né? E que o Lindbergh Cardoso passou no corredor, ouviu aquilo e voltou. Toque. Aí ele tocou e disse: olha, meu filho, não tem nada a ver aqui com a academia, com a escola. Vai embora. E foi a grande lição que ele aprendeu, porque foi ali que ele se desenvolveu. Ou seja, a rigor não é necessário e não foi necessário para centenas de grandes músicos, né, Sim. frequentar a academia, porque se frequentasse, não faria tão bem como... Sim. Né? Não teria a inventividade, Não porque teria a inventividade. estaria delimitado por um academicismo da universidade, onde bota para estudar música barroca de 1500, a música do século mais europeia de 1800. Criatividade zero, né? E aí o cara começa a ser tutelado por esse ensino e não permite que ele possa criar novas possibilidades. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu aprendi comigo, eu uso o meu conhecimento de harmonia. Eu uso uma técnica que eu botei o nome de põe dedos. O que é essa técnica? Eu estou compondo uma música aqui e eu
quero um som que nos acordes não dá. Os acordes, eu não consigo fazer nos acordes. Sim, sim. Aí eu vou descobrir como fazer aquele acorde na hora que eu estou compondo, para poder eu conseguir fazer aquele solo. Aí eu crio um acorde que eu nunca tinha tocado antes na minha vida. E que eu nunca vi ninguém tocando. Eu nunca vi na televisão, em lugar nenhum. Uhum. E aí eu crio aquela sequência harmônica na hora da composição, com essa técnica, chamada técnica põe dedos. E eu descobri recentemente que tem um músico chamado Ginga, que usa essa mesma técnica, porém, como ele é mais conhecedor do métier musical, ele escreve o nome do acorde. Sim. Eu não escrevo, eu tenho que mentalizar na memória, salvar aqui ó, no HD e nunca mais esquecer, senão eu não consigo tocar minha música. É, né? E aí eu componho muitas músicas, inclusive instrumentais assim. Assim, componho muitas músicas com essa técnica de põe dedos, com harmonias bem complexas, que eu já vi professores de música falando, rapaz, complicado isso aí. E ao mesmo tempo, de onde veio isso? É só intuição. Só intuição. Só intuição. Não é conhecimento adquirido na academia de um professor de harmonia, nada disso. Quer dizer, a sensibilidade e a sua inventividade e a necessidade de criar daquela maneira, fazer aquele som daquela maneira. Sim. Por exemplo, a gente estava gravando no estúdio uma música de Josiara e eu queria um ukulele, aquele instrumento havaiano. Sim, sei. Mas eu não tinha. E aí eu peguei um elástico, botei nas cordas no fundo aqui do violão, botei um elástico, prendi com fita isolante em cima, prendi com fita embaixo, para não ficar nem frouxo nem apertado. Uhum. E aí tocava com paleta o violão, com as cordas presas, e o som ficava similar. É. E até o próprio Roberto Mendes foi gravar uma vez lá no estúdio, e o baixo, que o sobrinho dele estava tocando, as cordas estavam soando muito. E ele falou, poxa, como é que a gente faz? Eu falei, eu tenho uma ideia aqui, peraí. Fui lá, peguei uma flanela do meu violão, joguei por cima do braço do baixo, prendi embaixo assim, prendi em cima e prendi com fita isolante. Falei, toca aí agora. Aí o som o baixo tocava, mas a nota soava pouco. Sim. E aí o sobrinho dele ficou pirado, falou, poxa, que som legal. Falei, toca aí agora. Aí ele tocou, aí Roberto mais o sobrinho falou, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, mas aqui na Casa da Loucura, a inventividade rola. Na Casa da Loucura, inventividade, a criatividade, a imaginação. Sim, e tem que ter, tem que ter. Porque, talvez você não saiba, quando eu era pequeno eu também era carpinteiro, né? Ah, é? É, marceneiro, então eu fazia as coisas em casa. Quem reformava os móveis da minha casa era eu. Quem pintava os móveis do meu pai, do consultório do meu pai, pegava colojete, quem reformou as bicicletas minhas, tudo, era eu. Então não tinha esse negócio de contratar ninguém para fazer nada. Meus carrinhos de madeira, quem fazia era eu. Então pegava serrote, pua, eu tinha todas as ferramentas em casa. Esmeril, broca de pua de todo tipo, prego de todo tipo. Eu fazia meus carrinhos e os meninos compravam na minha mão. Você sabe que eu admiro muito isso, eu sempre disse para meus filhos que nós somos voltados, né, para essa coisa da cultura, né, da arte e tal. Eu digo, olha, o importante não é só saber, é fazer também. Sim. Né? Sim. O teórico, é fazer, saber fazer tudo. Né? Então, sabe, consertar botar lá uma lâmpada e tal, consertar uma porta, uma coisa, isso é fundamental. Esse negócio de só essa coisa intelectual, teórica, não é o suficiente. Teoria sem prática não funciona, exato, né? Exato. Para mim não funciona. Não. Bota no papel, botou, vai lá, executa agora. Mas não vai poder ser, então a teoria está errada. Tem alguma coisa errada nessa teoria. O que era a famosa praxis? Era teoria com a prática para dar a famosa praxis, né? Sim. Que a gente conheceu. Não funciona. Não funciona. Pois é. Agora, ainda nessa questão da música, aquele menino Leite, ele dizia que toda música brasileira é música afro-brasileira. O que você acha disso?
Rapaz, eu não gosto de bairrismo. Eu não sou fã de bairrismo. Eu acho que nós somos seres universais. Imagina Strauss dizer que toda música que tem na Europa é austríaca, é de origem austríaca. Imagina outro compositor do século falando que toda a origem da música é do lugar de onde ele nasceu. Então, isso para mim soa mais como uma coisa de bairrismo, de querer dizer que nós temos a música mais importante do mundo. Eu não acredito que a música ela venha carimbada com Então, selo. é uma visão mais política do que... Nem sei te dizer se é visão política. Eu só sei dizer assim que a música brasileira é rica? É. A Bahia é um celeiro de artistas bons, respeitáveis? É. Os bons vão para algum lugar? Não. Os artistas bons dessa cidade sofrem pra caramba. Para sobreviver Eu já perdi vários amigos daqui de Salvador, com 55 anos, 54 anos. A maioria morre de câncer, morre de problemas, de doenças autoimunes. de frustração. De frustração. Então já perdi vários de visitá-los em casa com a cortina fechada, tomando remédio para depressão. Então o histórico aqui, e boa parte dos bons músicos que eu conheci na minha trajetória, boa parte deixou a carreira musical. Um é gerente de banco, outro é gerente de banco, outro trabalha na empresa de extração de urânio lá em Caeté, o outro foi ser professor lá no Rio Grande do Norte. Pessoas talentosas e tudo, mas abandonaram. E essa questão de você, digamos, só valorizar o que está fora, só valorizar o outro, me faz lembrar de Roberto Mendes, que ele disse até num show na Concha Acústica, né, que estava com a Lenine, veio participar e tudo, e o povo só queria ouvir Lenine. Aí ele disse uma coisa que eu achei genial, ele disse, olha, presta atenção no seu vizinho, entendeu? Às vezes, o bom está ao seu lado, é o seu vizinho, não é aquele que está do outro lado da rua. Então, veja, entendeu? Quem é o seu vizinho? Aquele é que é o bom, aquele é que sabe, aquele é que faz da melhor maneira possível, e você está valorizando quem está lá do outro lado, que é bem inferior. É porque o Caraíba é que tinha prestígio junto dos indígenas, né? Isso ficou, a síndrome não perdeu. Não perdeu. O Caraíba é que era que trazia as especiarias da Índia, trazia os badulaques, trazia os espelhos, para trocar só por umas pipitinhas de ouro. Exatamente. Não mudou. Não mudou, não. Não mudou, a mentalidade permanece a mesma. Você vê que a gente continua... Palavras comuns que nós temos na nossa língua, né, que retratam fielmente, né, grandemente aquele fato, e a gente utiliza uma palavra inglesa. Entendeu? Aí não dá, né? Fica muito difícil você se entender, né? Na medida que você pega do outro. Eu acho que aí já é um outro aspecto também da colonização, né? Quando um país começa a colonizar o outro culturalmente, ele leva as influências dele para poder fortalecer o que eles têm na cultura alheia. Então isso já é um outro processo também. Mas o primeiro controle é esse, né? Através da cultura. Sim. E aí também eu acho assim, você vê o povo hoje, a cultura brasileira, o que é que a mídia apresenta para a população? É deplorável. É deplorável. O que a mídia apresenta para a população mostra exatamente o que essa mídia é. E você não acha que isso é uma coisa gratuita, né? Não, é um projeto. Então, um projeto intencional, né? É um projeto. Eu estava vendo um documentário onde mostrava a Iugoslávia em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela estava sob o poder dos comunistas, se não me engano. E aí, a música que tocava na Iugoslávia em 1950
tem o mesmo critério das músicas, por exemplo, que tocam em Salvador em 2025. É. Deprecia a mulher, bota a mulher como se fosse um objeto, com palavras de baixo calão, linguagem chula, fuleira. Em 1950, na Iugoslávia, o tipo de música que se fazia é a mesma música que se faz em Salvador em 2025. Sem nenhuma criatividade. Não, que criatividade, nada. Parece um mantra do mal. Eu costumo dizer que parece um mantra do negativo, da força de Satanás, vamos dizer assim. Agora, assim, mas tem gente até que ainda argumenta em favor desse tipo de música. Só que eu contra-argumento dizendo, você se lembra, agora desse período, as músicas de São João de antigamente? Sim. Eram jocosas, tinha, né, o jogo, né, o poético da coisa, mas eram todas muito bem feitas. Sim. Todas tinham Luiz Gonzaga era um arsenal de música. Eu venho até depois, entendeu? Você pega Jackson do Pandeiro, você pega aquele Trio Nordestino, aquele da barriga, que é o nome dele, Lorival, não, como é? Genival Lacerda, que fazia aquelas músicas de duplo sentido, mas bem feitas, e sem essa coisa chula, né? Era o jogo de palavras. A linguagem era de duplo sentido, mas não jocoso. Não era como tá agora. Chula dessa maneira, né? Então, assim, não é argumento dizer, porque não, você fazia de forma diferente, com muita criatividade. Eu acho assim que a sociedade brasileira, nos últimos 30 anos, decaiu culturalmente. É uma decadência cultural. E no Brasil todo. No Brasil todo. Então, esperar que isso modifique com o sistema e o mecanismo que está aí, besteira, não vai mudar. É difícil. Não vai mudar. Porque você sabe que para transformar um país é a partir da alta cultura, não é? Em que você vislumbra, o espírito crítico é acentuado, não é? A criatividade também é bem buscada, é desenvolvida, que se não fizer isso, né, essa valorização da alta cultura, é? Para poder dali espraiar todo o ensinamento, nós não vamos para lugar nenhum. E mais hilário é os que cantavam "Afasta de mim esse cálice", hoje estão caladinhos. Né? Pois é. E então, o cálice assim, chegou. É coisa... O cálice chegou. A gente tem que transformar culturalmente. Eu acho que Senão vai ser sem mudanças positivas na cultura, nós não teremos uma nação que vá mudar o rumo dela. Eu fui querendo que apareça um Darcy Ribeiro novamente, que com aquela verve toda, né, e aquele amor desesperado pelo Brasil, e sempre dizendo que seria a maior nação do mundo e tal. Eu espero que isso aconteça. Eu sou meio cético. Né? Sou. Mas vamos para coisas mais amenas. Eu queria que você falasse da composição daquela música A Lua do Seu Céu. Rapaz, quando eu fiz essa música, eu imaginei alguém muito apaixonado pedindo permissão a uma outra pessoa para adentrar no coração dela. E você, quer dizer, a timidez ainda assolava o seu Não, a timidez foi até 1982. Então já não era tímido quando fez aquela? Não, ela tem poucos anos, eu fiz em 2019. 19? É uma música nova. E é um pedido bem gentil, bem sutil, bem suave, bem doce, né? Deixa eu ser a lua do seu céu. Não deixa de ser uma cantada, né? Claro. E eu procurei externar isso com o máximo de sutileza, de gentileza. Eu sei. Porque eu acho que quando você quer adentrar no coração de alguém, um dos pré-requisitos é a gentileza. Claro.
claro. Porque jamais você vai adentrar na Não. porta do coração de alguém batendo, empurrando o pé. Não. Vai ser tentando compreender, né? Tentando compreender e pedindo permissão, porque Permissão. sem permissão não há um amor. Claro. O amor só surge quando há permissão de ambos os lados. É o encontro, né? É. De dois, como diz o poeta, encontro de dois formando um. Né? De duas almas Duas também almas similares, né? Que Exato. se assimilam, que têm um mesmo pensamento, a mesma conduta. E aí eu procurei externar, como também eu fiz um instrumental recente que chama-se Quando a Saudade Dói. Sim. Que ela também é bonito, eu vi. Bem tristezinha, bem melancólica. Né? E aí a saudade é isso. Mas eu lhe pergunto, a sua música, a sua composição reflete diretamente o seu estado de espírito, ou você pode estar num estado de espírito e fazer uma música completamente diferente? Não. Cada momento da minha vida eu compus músicas conforme aquele momento vivido. Durante muitos anos, um amigo meu, por nome Lalado, ele falava assim: Braulio, suas músicas são lindas, mas parece que tem lágrima de sangue. É muito triste, eu fico muito triste ouvindo suas músicas. Mas era a tristeza que eu vivia naquele momento. Sim. E aí eu fui transmutando, eu fui fazendo outras músicas, e mais outras, e mais outras, e mais outras, e mais outras. E aí também a vida da gente vai mudando. Claro. E aí você vai vencendo etapas, vencendo problemas, buscando novos caminhos, buscando novas alternativas. E nessa caminhada, a espiritualidade sua também, lógico que vai evoluindo. E aí chega um momento que você vê que a vida, ela tem momentos para tristeza, mas ninguém deve viver essa tristeza a vida toda. Claro, claro. Não dá. Senão se destruiria, né? Senão, é o que eu estava falando sobre os amigos meus que morreram novos aqui em Salvador, os músicos. Morreram novos. Por que eles morreram novos? 50 anos, 55, 52. Todos frustrados. Frustração é um bálsamo para câncer, é bálsamo para... Ele vai embalar o câncer da pessoa. Depressão. Quando você fala isso, eu me lembro muito do que é emblemático, a história de Van Gogh, né? Quer dizer, a vida que levou e que depois, você vê, os quadros, milhões e milhões de dólares, aquele homem jamais poderia imaginar, não é, que o trabalho dele seria tão valorizado. Claro que a gente sabe que tem um jogo, né, econômico ali da coisa, mas o trabalho dele tão valorizado. E eu não sei se você conhece, tem uma música de Don McLean, chamada Starry, Starry Night, Sim. que é sobre o quadro dele, eu recomendo a vocês, amigos próximos e distantes, que ouçam essa música do cantor americano Don McLean. A música chama-se Starry, Starry Night, que é sobre o quadro de Van Gogh e sobre Van Gogh. É uma poesia espetacular. E aproveite também, eu vou fazer aqui um breve comercial. Ouça a música também do Don McLean, American Pie, que é um painel da cultura americana, depois que os grandes Buddy Holly e Ritchie Valens morreram, né, junto com o Big Bopper, e naquela época, para eles, o Buddy Holly era considerado, né, grande da música americana, e que para ele, para Don McLean, a música tinha morrido quando aqueles 3 caras morreram num acidente de avião. Mas eu estou dizendo isso também por quê? Porque eu também, comovido com essa história, fiz uma versão de Don McLean, dessa American Pie, e que daqui a uns dias aí já estará. Eu vou botar, tenho que pedir autorização, né, a ele, a Don McLean, para botar que eu fiz uma versão. A música me comoveu muito, sempre que eu fiz essa versão, e eu vou, assim que estiver pronto, eu vou mostrar a você também, para você, com essa qualidade de grande músico, dizer como é que você viu, inclusive a versão que eu faço. Entendeu? Vai ser um prazer para mim. Para mim também. Então, assim,
voltando ao caso de Van Gogh, né? E o exemplo que você dá dos seus amigos por conta de não serem valorizados. Não. E a pessoa não olhar para realmente quem tem valor. Não. É? E se esquece que o artista é um ser humano, ó, como outro qualquer, Sim. E que precisa de atenção, de amor e carinho. Mas eu fico com uma frase que Gilberto Gil falou para um amigo meu, André Bernard. Ele perguntou a Gil assim: Gil, eu tenho esse estilo musical e tal, e o que é que que conselho você me daria? Aí Gil falou assim: meu nego, você nasce na maternidade, né? Aí ele falou: e no dia seguinte, ou no mês seguinte, você vai embora, né? A Bahia é uma boa maternidade. Fez poesia. Mentiu? Não. Ou seja, quer ser alguém na vida, pode ir embora daqui. Sai. Pode ir embora daqui. Depois, quando você voltar, você vai ser reconhecido. Depois que fizer lá, né? Sim. Aquela coisa, não olha para o vizinho, não olha para o seu. E eu vi também Ruiz Pinheiro falando que ele foi para um lançamento de um livro dele lá em São Paulo, e o cara começou a fazer um discurso lá na livraria e falando: por que o Sul não valoriza o Nordeste? Aí Rui interpelou o cara e falou: alto lá, companheiro. No lançamento do meu livro eu não admito que ninguém venha dizer que o Sul não valoriza o Nordeste. Quem não valoriza o Nordeste é o Nordeste. Porque todos os meus livros foram lançados por editoras do Sul. Mas eu jamais consegui uma editora do Nordeste que lançasse um livro meu. Então quem não valoriza o Nordeste é o Nordeste. Não é o Sul, não. Porque os lançamentos dos meus livros todos foram feitos por editoras do Sul. Sul e Sudeste. Faz lembrar uma passagem de Paulo Francis, né? Grande jornalista, e que escrevia para esses jornais todos, né? Uma época em Folha de São Paulo, aí depois aqui todos o Nordeste, à tarde e tudo mais. E num artigo dele, ele botou que o Nordeste de filhos e fomes e tal. Rapaz, choveu crítica, cancelaram as publicações dele no Nordeste e tal. Ele fez: não, eu só estava citando Boca do Inferno. Mas todo mundo se doeu porque sabe, o Nordeste de filhos e fomes. Isso não é nem minha, eu estava citando. Entendeu? Boca do Inferno, que dizia isso e tal. Mas não quer dizer, não se valoriza, fica naquela coisa de coitadismo. Tal, sim, não sei o quê, não mudou nada. Não muda. Não mudou nada. E aí fica querendo que o outro valorize. Sim. Não vai ter, não. Fica difícil, né? Não, e você vê agora no São João uma banda de... Estou falando em horrores do São João da Bahia. Bandas que ninguém conhece, recebendo milhões. E os artistas locais, ninguém consegue show. Ninguém. Então, eu não vou falar sobre isso porque não convém. Eu não faço parte desse métier, eu não estou correndo atrás daqui para conseguir show. Então nem pretendo. Me fugiu o nome dele. Eu falei Boca do Inferno, me fugiu. Paulo Francis. Não. Depois eu me lembro. Entendeu? Então, assim, continuando com suas músicas, você vai depois dar uma canja pra gente? Bem preparado para isso, não? Não. Então depois você pode fazer uma gravação de umas músicas suas pra gente colocar. Posso. Viu? Posso, sim. Porque seria bom que eles passassem a conhecer Claro. não só né, o grande artista com as informações que tem, com a cultura que tem, mas também o seu trabalho sim. A gente pode fazer isso. Entendeu? Pode fazer isso, sim. Fundamental, porque o nosso podcast é de cultura, civilização, arte. E outra coisa que eu digo para vocês, meus amigos, é que, como estávamos falando, que temos que valorizar o nosso vizinho, aquele que é da casa, não por valorizar, mas por talento que essa pessoa tenha.
Então, eu lhe aconselho a depois procurar as músicas do nosso amigo Braulio Vilares. Entendeu? Eu ia dizer Barral também, mas Não. Braulio Vilares. Vilares. E vocês vão passar a conhecer músicas de um grande compositor, de um grande cantor. Então, meu amigo, eu sei que a sua produção é grandiosa, prolífica, não é? Você compõe, você produz em todas as direções, não é? Como música instrumental, música cantada, música erudita, música para trilha cinematográfica e tal. Me fale um pouquinho a respeito disso. Como eu lhe disse, quando eu cheguei em Salvador, eu não sabia que eu ia compor com essa diversidade toda, porque até eu desconhecia o meu potencial de compositor. Quando eu comecei a trabalhar fazendo arranjos de outras pessoas, nesse processo de fazer arranjos, você vai desenvolvendo a sua capacidade de ter a noção de como orquestrar uma música, como botar um violino, um violoncelo, um oboé, um fagote. Sim. Isso trouxe para mim um conhecimento que, ao longo desses anos, foi me dando a capacidade de compor músicas com essa vestimenta. E essas músicas, as pessoas, sempre que ouviam, falavam assim, poxa, isso aqui é trilha de filme, isso aqui é trilha de filme. Eu mostrei para um milionário austríaco que teve aqui em Salvador, que veio oferecer para construir a Fonte Nova. Sim. Ele representava um consórcio franco-suíço. Eles estiveram aqui em Salvador para oferecer a construção e o governo não fechou com eles. O governo, o Estado da Bahia não pagaria nada, mas mesmo assim não fecharam com eles. E ele foi levado ao meu estúdio por Carlos Pita, e aí eu comecei a mostrar minhas músicas para ele. O cara começou a chorar. E aí ele falou, rapaz, você precisa levar isso para a Europa, suas músicas são cinematográficas. Eu fiquei aqui emocionado ouvindo suas músicas. Eu jamais imaginei que eu ia chegar aqui em Salvador no estúdio e ia encontrar um artista com essas composições. Seu fantástico. Então isso me dá um feedback. Claro. Um feedback, aquela música específica, para onde ela pode ir. E eu fui desenvolvendo essa capacidade e fui vendo que eu tinha que... Um técnico que trabalhou comigo nos anos 90, ele falava assim, pô, Braulio, você tem que compor chocolate da Bahia, chocolate técnico, que é a carioca. E ele, pô, você tem que compor num estilo só. Eu falei, eu não posso chocolate, eu não componho num estilo só. Eu componho o que eu componho. A intuição vem para me compor aqui um samba, eu componho um samba. A intuição vem para me compor aqui uma peça barroca, eu componho uma peça barroca. A intuição vem para me compor uma música, uma peça sinfônica, eu vou compor uma peça sinfônica. A intuição vem para mim fazer uma música de sax e violão e piano, eu vou fazer isso. Eu não limito meu aspecto de compositor. O que tem é assim, é difícil você comer rapadura e arrotar caviar. Você tem que botar para fora aquilo que você digeriu e foi consumidor. Então, quando eu morava em Carinhanha, eu tive a sorte de ter um pai que ouvia muita música erudita. Tchaikovsky, Stravinsky. Então, depois do almoço, eu tirava um cochilozinho, deixava um funcionário na farmácia e ficava de 12h30 até 1h30, tirando um cochilo. E aí eu botava umas músicas eruditas para ouvir. Eu ouvia muito música erudita nesse período, nos anos 80, 86, 85, 87. Ouvia demais música erudita lá em casa, pela influência de um pai que consumia esse tipo de produto. E aí, se você ouvir muita música erudita, e se um dia você começar a compor, vai ser comum você fazer composições daquele estilo. Sem notar. Tem. Eu também era fã de Toquinho. Eu ouvi muito Toquinho, ouvi muito Almi Sater, muito 14 Bis. Porque Carinhanha fica 3 quilômetros da fronteira de Minas. 3 quilômetros? 3 quilômetros. Você subiu 3 quilômetros, você já está em Minas. Então você tem duas grandes influências. Sim. Bahia e Minas.
E eu participava de festivais em Minas, em Montalvânia, em Manga, em Januário. Eu participei de festivais lá, fiquei no segundo lugar, no terceiro lugar em Januário, eu fiquei no primeiro, segundo, terceiro lugar em Montalvânia. Ganhei os 3 lugares no segundo festival de Montalvânia. No primeiro fiquei no segundo lugar e no segundo festival me deram os 3 lugares. Eu até não achei legal não, mas os jurados escolheram, que assim seja a sua vontade. Então assim, e aí o que é que acontece? Essa influência daquilo que você consome, você começa a materializar nas suas músicas. Claro. E aí eu comecei a compor músicas no estilo de Toquinho, no estilo do Roupa Nova, no estilo do 14 Bis, Sai Guarabira, que é a influência ribeirinha lá do São Francisco. E as músicas cantadas minhas, elas têm sempre a influência desses artistas. Já a minha música instrumental, uma parte vem do erudito, outra parte vem da música popular brasileira, que eu tenho muitas músicas que são baiões, muitas bossas, e o que é interessante é que eu não gostava de ouvir bossa, mas eu compus muitas bossas para violão e sax. Outra particularidade do meu trabalho é que eu sou um violonista que compõe música para sax. É uma coisa inusitada, singular, bem... Um violonista que o disco dele é todo com sax e violão, solano. O meu disco Azagaia Jazz, Bossa Jazz e o Azagaia Corrida do Calango, todos os 2 discos tem 90% das músicas são soladas por violão e sax. Certo. E aí vem esse trabalho e vem o meu trabalho de trilhas, que aí não tem um elemento fixo. Quem vai solar tem músicas que são soladas por violões, tem músicas que são soladas por sax, tem músicas que são soladas por piano, tem músicas que são soladas por clarinete. Eu não defini assim quem deveria ser o instrumento solo, porque eu não faço a música pensando no meu ego. Porque tem gente que só faz a música para si próprio. Eu nunca fiz assim. Eu faço a música pensando na música. Na música. Antes de tudo a música, né? O ouvinte vem depois. E tem uma coisa que eu sempre digo: não existe artista, existe música. O artista é aquele ser que a espiritualidade escolheu para trazer aquela música para o plano. Perfeito. Mas o que existe é a arte. Eu posso até morrer amanhã, ou depois da manhã, ou daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a minha arte, ela pode permanecer aí talvez por 200, 300 anos. Se, de acordo com a seriedade com que eu trato ela. Porque é difícil você achar que essa música que deprecia a mulher, que fala mal da mulher, que sem princípios, essa música ela possa ser continuada, ela possa ser transmitida daqui a 200 anos. Eu não acredito. Agora a música que é feita com seriedade e que a pessoa trabalha em função da arte, essa música eu acho que ela tem tudo para transpor o tempo. Exatamente. Transpor o tempo. Como alguns artistas do século XV que só foram conhecidos no século XVIII. Perfeito. Eles nunca souberam do sucesso dele. Morreram antes. Morreram sem saber. Sem o sucesso. Você falou da influência, né, do 14 Bis, né, o pessoal de Minas e tal. O Sáter, o Renato Teixeira e tal, mas assim, foram os grandes exemplos, né, para você assim, na música brasileira, quem são os pilares, quem são, digamos assim, aqueles que representam o que há de maior. Eu nunca tive essa visão. Eu nunca tive essa visão. Porque eu acho que a música ela é tão diversa que não dá para criar relação paradoxal devido à sua diversidade. A música é como estrelas. Quantas tem no universo? Quais são mais importantes? Então eu nunca criei essa relação assim na música. Porque aí eu vou lembrar de Villa-Lobos, vou lembrar de aquele outro maestro famoso brasileiro, Carlos Gomes, entendeu? Que eram caras assim, grandiosos, de outra época, mas eram caras assim,
tem que ter todo respeito. Aí vou lembrar de Garoto, Canhoto da Paraíba. Então, mas cada qual no seu tempo e cada qual no seu quadrado. Sim. Não que o fato de Carlos Gomes ser maior do que Garoto, Sei. mas todos representam uma riqueza para a nossa arte. Não um ou dois, um Gil, um Caetano, um Milton Nascimento, são ícones, mas eles são um somatório de um universo de 5.000, e cada qual com a sua riqueza. Djavan, Sim. que todos compuseram músicas belíssimas, mas a arte deles como um todo nem sempre tem essa dimensão tão grande assim, que todas as músicas de Caetano são bonitas. Não, tem músicas que são chatas. São... Eu estou de acordo. Você entendeu? Então eu não crio esse paradoxo de arte onde o mais importante artista do Brasil é fulano. Para mim isso não existe. Na minha cabeça não existe. Não. Eu acho que todos são muito importantes para a construção de um conteúdo cultural, de um caldeirão cultural de um país. Todos contribuem. Né? Todo contribui. E esse país contribui para um caldeirão cultural do mundo. Do mundo. Porque se você for olhar a música negra americana, você vai cair o queixo. Vai cair o queixo. Os compositores negros americanos, você entendeu? Assim como a diversidade cultural do Brasil. Que é outra coisa assim que você cai o queixo. E aí, quem é o mais importante? Lenine ou Roberto Mendes? Exato. Fica difícil. Fica difícil você criar essa relação paradoxal, porque todos trazem uma riqueza. Cada um traz sua contribuição. Nesse caldeirão que é a cultura de um país. E o Brasil, um produtor mexicano, francês, que morava no México, veio para Salvador na época do MySpace, e ele conversava comigo no MySpace. E aí, conversando comigo no MySpace, ele me disse que estava em Salvador. Eu falei, eu moro em Salvador. E eu tenho alguma contribuição para lhe dar. Ele queria fazer a Noite Brasileira na Cidade do México. E queria levar uma porrada de artistas brasileiros que não estão na mídia, mas que são muito bons. E aí, eu mandei ele no meu estúdio, ele foi lá no estúdio nosso. Chegando lá, ele foi bem recebido, e ele falou assim, rapaz, eu sou um cara apaixonado pela música brasileira, e eu entrei em contato com o Ministério da Cultura, aí vieram me mostrar Gil, Caetano, eu falei, não, esses eu já conheço, não quero esses não. Eu quero a cultura brasileira que o Brasil não conhece. E que é tão rica quanto esses caras aí. E aí, quando ele me falou isso, eu falei assim, olha, eu vou separar aqui uns artistas para você. E eu passei o dia todo copiando CDs para ele, que eu já gravei no estúdio nosso em torno de 250 a 300 CDs de artistas. Então são 250 a 300 artistas que eu gravei lá. Um acervo muito bom. E aí eu comecei a passar para ele, mostrar. Ele falava, esse eu quero. Aí eu copiava. Mostrava outro, ele, não, esse não me interessei. Mostrava outro, esse eu quero. Eu copiei uns 40 artistas para ele, o dia todo copiando CD de artistas para ele. E ele levou Didier, era o nome dele. E eu soube que ele esteve com algumas pessoas aqui da Bahia, pessoas até parentes de gente importante, mas que fizeram questão de escondê-lo. Não apresentaram a outros artistas. E ele me falou isso. Não, eu estive aqui com fulano, mas ele disse que não tinha muita gente para indicar. Eu falei, mas rapaz, com tanta gente que tem nessa cidade, precisando de uma oportunidade. E as pessoas fazem questão de criar uma panelinha de 5 e só vai esses 5 e acabou. E aí eu apresentei, copiei para ele 40 CDs naquele dia. Trabalhei o dia todo pro cara de graça, feliz da vida que eu estava mandando para a Cidade do México a possibilidade de alguns artistas totalmente desconhecidos poderem viajar para o México para fazer
A Noite Brasileira no México. 1 ano e meio depois ele faleceu de acidente de automóvel. E para nós foi uma perda. Não pôde fazer. Não. Eu lhe pergunto, você me apontaria, pelo que você acaba de dizer, mas eu insisto, você me apontaria assim, 5 músicas que bolem com você, sabe, que te tocam mesmo? Tema por Consuelo é uma música de Jacques Mangione, é um trompetista holandês. Eu acho até que ele já morreu. E eu tenho 5 CDs dele e eu sou fã desse artista. Outra música que eu, assim... Essa Tema por Consuelo, a primeira vez que eu ouvi, eu chorei de emoção. Uma música triste. A música tem 14 minutos. Isso, né? Tem 14 minutos. Né? Se você quiser, depois eu copio para você. Ah, eu quero. Que essa eu não conheço, não. Cinema Paradiso, o tema principal de Cinema Paradiso, para mim também é uma música lindíssima, que eu acho assim... Aliás, Jacques Mangione, eu gosto dele desde os anos 70 e não sabia. Porque aquele filme Era Uma Vez no Oeste, tem umas músicas lindíssimas. E eu não sabia que era de Jacques Mangione, de Ennio Morricone. Ennio Morricone. Eu não sabia que era dele. E aí quando eu fui conhecendo a obra do cara, o que me deixa estarrecido é saber que esse cara nunca ganhou um Oscar. Deram um Oscar para ele pelo contexto total da obra dele, mas nunca deram um Oscar por uma trilha de filme. E esse cara tem trilhas memoráveis, mas isso aí é outra história. Músicas assim de artistas brasileiros, Aquarela, Toquinho, mas a letra eu sei que é de um italiano, não é de Toquinho. Não. Toquinho fez a parte da melodia. Foi. Eu vi ele contando essa história. Eu também já vi essa história. Eu gosto muito de Aquarela, de Toquinho, que acho assim uma singeleza aquela música. Eu gostaria de ter feito, sempre me digo. Aquarela. Outra música assim que... Romaria, de Renato Teixeira. Belíssima. E é aquela outra música de Renato Teixeira e Almi Sater. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso. Maria Bethânia gravou muito. Essa música para mim é uma oração. É uma oração. Eu acho linda aquela música. Renato Teixeira para mim é um dos grandes poetas do Brasil. Um dos grandes poetas. Pela sensibilidade com que ele escreve as letras dele. Eu tenho um disco dele também no meu carro, ouço o tempo todo. Eu gosto muito de Renato Teixeira. E quem mais, Braulio? Vou lembrar aqui. Assim, é porque Flávio Venturini, eu ouvi demais as músicas dele nos anos 80. Você entendeu? Assim também como eu ouvia Roupa Nova. E eu gosto de muitas músicas de Flávio. Eu ouvia muitas músicas mesmo. Eu tive o prazer de conhecê-lo, J. Veloso, sobrinho de Caetano, me apresentou a ele lá em Santa Amaro. E ele chamou uma secretária e me deu o número dele para eu mandar uma música. Até hoje eu não mandei a música. É mesmo? Agora é tarde. Mas não mandei. Ficava o telefone na minha carteira e foi ali esgaçando e terminei. Rapaz, eu tenho músicas para ele. Né? Eu tenho músicas para ele. Né? Prontinho aí. Várias. A cara dele. A música é a cara dele. Né? Depois eu te mostro. A pessoa dizia também, isso aqui é para Venturini. Isso aqui. O Jota me apresentou. Então... Assim como eu tenho músicas para Zeca Pagodinho, tenho músicas para Zezé de Camargo e Luciano. É isso, você é uma diversidade. Sérgio Reis. Nosso amigo. Sérgio Reis. Quando eu estive no Rio de Janeiro com o Otto Guerra, que é o produtor do Zé Ramalho, na época a gente tinha combinado que eu ia passar umas músicas para ele mandar para esses artistas. Para ver se os artistas gravavam. Porém, acabou não rolando essa parceria com o Otto Guerra. Mas eu compus várias músicas para esses caras. Você entendeu? A de Zeca Pagodinho, a letra, inclusive, é muito engraçada. Escreveu, não leu, palco meu, em roda de samba quem manda sou eu. Escreveu, não leu, dançou. Só entra na roda quem for sambador. Mulher feia enfeitada, que parece um gabiru. Se dá mole na calçada, o nego se chega para dar seu amasso.
20 mil vezes rainha, 10 doses de pinga já deu seu recado. Duro é no dia seguinte acordar bem cedo para ver seu pecado. Escreveu, não leu, pau comeu, em roda de samba quem manda sou eu. Escreveu, não leu, dançou, só entra na roda quem for sambador. Só Lineusa, meu amor, eita nega serelepe, já arriei os 4 pneus, agora só falta arriar o step. Se dá mole pra moçada, eu fico todo arrasado. Ah, se um dia ela soubesse que eu sou seu namorado. Seu mané come galinha, na granja do torto não tem vatapá, comida de rei e rainha, em casa de rico é só caviar. Pobre é que merenda, comendo o pão que o diabo amassou. Luxo de pobre é chita, e a nega bonita que é meu amor. Ah, beleza. A letra tem a malandragem carioca. Carioca. É. E pra ele, né? É. Tranquilo. Mas é complicado chegar nesses caras. É muito. Muito complicado chegar nesses caras. E eu desisti. É cansativo, né? É porque eu mandei por um amigo meu que morava no Rio, ele entregou ao irmão de Zeca, disse que deixou na mão de Zeca, e essa música nunca chegou na mão de Zeca. Aí eu mandei por outro amigo meu que era produtor de Raul Seixas, foi produtor também de Alceu Valença, e entregou na mão de Alceu. Alceu disse que Zeca Pagodinho já tinha aprendido a letra, que estava cantando. Aí Zeca Pagodinho veio a Salvador, esse amigo meu foi encontrar com o Zeca no hotel da Bahia, chegou lá e perguntou a Zeca, ô Zeca, você recebeu uma música aqui da Bahia? Aí Zeca falou, rapaz, tem mais de 8 anos que eu não recebo música da Bahia. Aí o cara segura. Aí, deixa difícil, quieto. Né? Deixa difícil. Quieto. Eu desisti de mandar para essas pessoas. É. Mas as músicas estão aí, estão feitas. Estão na plataforma do ar. Então, se qualquer momento, não é? Pode ser que chegue. Porque não cabe a gente saber qual o destino, né, de cada música que é composta, né? Então, tá solta aí, né, já tá. Eu quero agradecer aos fãs e às pessoas que gostaram muito da minha música, Deixa Eu Ser a Lua do Seu Céu. Essa música, graças a Deus, entre o YouTube, Instagram e Facebook, ela já está com 1.300.000 views. Que maravilha. Já é um númerozinho considerável para mim. E a minha música com o Celo Costa, Passarindo, que já está no TikTok, com 752 mil views. Ótimo. Que já é uma boa, é um bom começo, eu diria. E nós vamos continuar trabalhando essas duas músicas. É pena porque um compositor desta qualidade, com esta dimensão, precisa ser conhecido cada vez mais, né? Pelo maior número de pessoas possível, porque é com gente dessa qualidade, com artistas dessa qualidade, que a gente cresce, que a gente aumenta a nossa humanidade, os nossos traços que nos ligam e que fazem da gente gente de sensibilidade, gente com esperança no futuro e na transformação da arte e particularmente deste país. Amigos próximos e distantes, tive a honra e a grande satisfação de entrevistar esse artista dessa qualidade que vocês puderam observar. Mas não fizemos porque a gente sabe que o tempo, não é ouro. Se pudéssemos, faríamos uma entrevista de muitas horas. Mas, quem sabe no futuro, ele nos dará o prazer de retornar e para a gente conversar sobre outros assuntos. Um grande abraço e até lá. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha arte, que isso é raro hoje em dia. Mas graças à internet, alguns artistas estão podendo surgir. E eu queria agradecer, Jorge, a você por me dar essa chance. E, assim, oportunidades não são muitas para a maioria dos artistas, são poucas. E estar aqui no seu programa para mim é muito bom, porque eu sei que aqui não tem nenhum compromisso financeiro por trás, uma jogada financeira, não tem nada disso. É arte pela arte, a mudança da sociedade por através da arte, que é o seu pleito.
Exatamente. que eu pude é a nossa sentir, proposta. fortalecimento de uma sociedade, a construção de uma sociedade mais justa, mais honesta, mais íntegra, mas que isso seja feito pela valorização da arte, que eu acho que é muito importante, sem, desculpa a expressão, essa fuleiragem que está aí hoje. Mas aí a gente faz a nossa parte e cada um mantém a consciência limpa e tranquila, porque o que nos rege é a nossa consciência. Amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. E registrando a frase de Nietzsche: a vida sem música é uma inutilidade. Sim, com certeza. Até lá. Eu não viajo no seu avião, eu não viajo no seu avião. Ele é pequenininho, não avoa não. Ele é pequenininho, não avoa não. Minha viagem é pra Pirapora, eu não tenho pressa, vou no Saldanha Marinho. Minha viagem é pra Pirapora, eu não tenho pressa, vou no Saldanha Marinho. Se encalhar eu chamo São Romão, São Francisco espera pra celebração. Se encalhar eu chamo São Romão, São Francisco espera pra celebração. Deixa eu ser a lua do seu céu. Deixa eu ser o sol nessa paixão. Flutuar num sonho lindo. Deixa eu tocar seu coração. Deixa eu tocar seu coração. Ser o mar no céu azul. Venha navegar meu coração no jardim das cores, viver num dia as 4 estações. Deixa eu tocar seu coração. 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 Deixa eu ser a lua do seu céu. Deixa eu ser o sol nessa paixão. Flutuar num sonho lindo. Deixa eu tocar seu coração. Deixa eu caminhar no seu arco-íris. Sou pássaro em busca da estação, pra sentir as pétalas do seu sorriso.